Fala, amigos do Esquema Tá, sejam bem-vindos a mais um ET News. Por quê? Por que ET News? Porque vamos falar de uma notícia que saiu hoje, a demissão do Crespo e a chegada do Rogério Ceni em questão de 3, 4 horas. Me lembra muito aquela mina que você gosta muito, termina com você e no dia seguinte está namorando outro cara. Parecia que o negócio já estava combinado, mas dizem que não, dizem que foi uma proposta irrecusável do São Paulo, o cara aceitou na hora. Mas antes de começar, sigam aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse login ao meu redor. Já se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário. E não temos vinheta, porque o Greg ainda não fez a vinheta do ET News, então vamos começar aqui o bate-papo com o nosso São Paulino aqui da bancada, o Otávio, trazendo os números do Crespo, que ficou 7 meses no São Paulo. Bom, vamos lá então, né? O Crespo ficou 7 meses no São Paulo. Ele teve, nesse período, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas apenas. Realmente um trabalho que começou muito bem. E depois eu acho que o time acabou se perdendo um pouco por conta das lesões, por conta de ter focado também só no Paulista. E aí as lesões acho que acabaram prejudicando a montagem do grupo e de favorecer que o time tivesse uma cara, né? Tivesse uma identidade. Toda vez que parecia que ia criar uma identidade, saía algum jogador importante. Uma hora era o Luciano, outra hora era o Benítez. E acho que isso também acabou dificultando um pouco o trabalho do Crespo, né? Que estatisticamente, né, pelos números apresentados aí, não é um trabalho ruim, pelo menos. Cara, o Crespo, assim, pegando a realidade brasileira, a realidade do São Paulo mesmo, pegando os últimos anos, não acho que foi um trabalho ruim. Eu sou palmeirense, então eu entendo qual é o nervosismo do São Paulo de ver um time sem ideia de jogo, um time que apresenta um futebol modorrento e sonolento de assistir. Mas, se a gente analisar o trabalho do Crespo de uma forma geral, é o típico trabalho brasileiro, um trabalho de curto prazo que tem que ter resultado imediato. Eu acho que o primeiro erro da gestão Crespo é da diretoria de mandar o Crespo focar 100% no Paulista. Então, foi o primeiro erro, porque já desgastou os jogadores tudo no começo da temporada. Teve o mérito de ser campeão, tirar o São Paulo da fila, ganhar um título que não ganhava há 16 anos, ok. Parabéns para o Crespo, isso inclusive deu até mais respaldo para continuar no trabalho dele, mas teve seus reflexos negativos. Primeiro foi a Libertadores, que o São Paulo, acho que das 6 rodadas da Libertadores, foram 2 ou 3 que jogou com time reserva e não venceu. Ficou em segundo do grupo, e isso afetou diretamente o sorteio, porque talvez se o São Paulo ficasse primeiro do grupo, não cairia, por exemplo, no chaveamento com o Palmeiras, sei lá, cairia num outro chaveamento. Então talvez a história de São Paulo na Libertadores pudesse ser diferente, pegar um outro adversário que não fosse um clássico. Porque um clássico é sempre mais difícil do que enfrentar um adversário forte, como, sei lá, um River Plate, por exemplo. E depois também teve o segundo problema, que foi as lesões. Então, o São Paulo já tinha um elenco que não, entre reservas e titulares, tinha uma disparidade técnica grande, e você tem uma série de jogadores que começam a se machucar sempre. E o cara que era para ser o cérebro do time, que era o Benítez, depois do Paulistão, nunca mais conseguiu jogar 2 jogos seguidos. É impressionante como o Benítez é de vidro. E aí o que acontece? São Paulo dá azar na Copa do Brasil, tromba um Fortaleza, que é um time muito bem arrumado, tá no G6 do Brasileirão, e é eliminado pelo Fortaleza. A eliminação para o Fortaleza e para o Palmeiras é muito perto uma da outra e combina em diversos erros defensivos, principalmente individuais, como o do Volpe, o que ainda agrava mais ainda a situação do São Paulo. E no Brasileiro nunca foi bem. Por conta das lesões, tem que priorizar campeonatos mata-mata, o brasileiro sempre foi deixado em segundo plano, como é normal no futebol brasileiro, e o São Paulo nunca conseguiu passar ali da 10ª colocação. Então, é um cenário que eu vejo um erro de planejamento da diretoria, um erro, algo tem que ser melhorado no departamento médico, porque o São Paulo sempre está com 5, 6 desfalques por lesão, e é lógico que também tem a culpa do Crespo, de não saber montar o time, não querer. É aquele negócio que estavam falando do Diniz. Tem uma ideia de jogo, mas ele olha para o time dele e o time dele não atende a ideia de jogo dele. Então ele tem que aprimorar a ideia de jogo dele para as peças que ele tem.
E eu acho que faltou um pouco disso para o Crespo. Olhar quem ele tinha no elenco, a qualidade que aqueles jogadores tinham, ou a falta dela, e saber adaptar um estilo de jogo que andasse com as características dos jogadores dele. Eu acho que isso foi um defeito também. Mas eu, sinceramente, assim, falando de uma maneira mais imparcial, não acho que ele devia ter se mandado embora. E o Rogério Ceni, para começar o próximo assunto, acho que é uma cagada para os dois, mas vou deixar o Otávio falar primeiro. Bom, primeiro eu vou debater alguns pontos que você levantou. Realmente, eu acho que o time talvez tenha, assim, errado em priorizar o Paulista, mas eu acho que o erro vem muito agora da consequência que a gente tem, porque se não existe, se não acontece tudo isso de lesão, não é, já não é tão possível você falar que o trabalho foi ruim, porque é um trabalho que tira o time da fila, é um trabalho que, pelo menos no seu início, ele deu uma cara ao time, ele voltou a jogar o time com 3 zagueiros, que é uma marca do São Paulo da época vencedora, né? Então, eu acho que por esses pontos, é, eu acho que ele teria muito respaldo. Agora, a questão das lesões é uma questão que agrava muito, porque, primeiro, porque jogadores que chegam para ser importante, como, por exemplo, o Benítez e o Orejuela, são 2 jogadores que acabaram, ao meu ver, contribuindo um pouco com a saída do Crespo por conta de reclamações tanto dos seus empresários quanto dos próprios jogadores. E reclamações que ao meu ver, pelo menos ao que eu vejo das notícias do São Paulo, é infundada por parte deles, porque o Orejuela, desde que chegou, não conseguiu fazer 2 partidas, o treinador que foi, ele também não, ele jogava, aí ele jogava um jogo, no segundo ele se machucava. Então, não tem por que você dar uma chance para um cara que não está conseguindo pegar o ritmo de jogo, que está se machucando. Você precisa, principalmente como, por exemplo, São Paulo, que chegou no mata-mata de Libertadores, estava vivo na Copa do Brasil. É um time que não dá para você, num jogo mata-mata desse, apostar, por exemplo, num jogador improvisado, como fez no Brasileiro, improvisando o Igor Gomes. Então, eu acho que teve esse ponto das lesões e o ponto dos jogadores acabarem ficando tendo um descontentamento. O Benítez também, hoje, não lembro se foi ontem à noite ou hoje, que o empresário dele também estava reclamando. O próprio empresário do Orejuela falou que seria impossível o Orejuela continuar no São Paulo com o Crespo. E eu acho que, como foram investimentos altos feitos pela diretoria, isso acabou contando mais para a diretoria do que o trabalho do próprio treinador. E aí, ao meu ver, já é um erro da diretoria, porque se você vai ficar escolhendo o treinador por conta dos jogadores, você acaba dando um poder aos jogadores de formar uma panela, de acabar derrubando treinadores, assim como a gente já viu no Cruzeiro, em times que nos últimos anos decaíram muito, né? E aí chega aquilo que dá o medo, que são times que foram à Série B até, né? Então, é complicado. A chegada do Rogério Ceni, como eu falei para um amigo meu, eu acho que, assim, pela maneira que aconteceu, parece que foi, como você disse no começo do vídeo, uma coisa parecia premeditada já. Parecia que os caras já estavam fechados com o Rogério Ceni, só fez uma reuniãozinha lá para parecer menos feio, sabe? Então, e como você disse, para mim também é um erro, porque eu espero que eu queime minha língua, mas por hora para mim é um erro, porque eu não vejo o Rogério Ceni como um técnico preparado para pegar um time grande. Ele fez um bom trabalho no Fortaleza, mas não vejo ele como um cara que tem o trabalho que favoreça ele a assumir um time grande. Eu não sei se ele vai conseguir montar o time de São Paulo com as peças que ele tem.
porque ele não conseguiu montar um Cruzeiro com as peças que ele tinha. O Flamengo, muito se fala que ele também foi um pouco queimado, tanto por jogadores quanto por dirigentes, né? Por conta do estilo dele. Também não conseguiu dar uma cara ao time, que era um time com diversas peças. E, ao meu ver, a diretoria vai atrás dele porque que é o pensamento do conto de fada, né? Você fala, ia ser lindo, Rogério Ceni, que ganhou tudo como jogador, voltar agora como técnico e reerguer o São Paulo. É o conto de fada. Então, por conta disso, ao meu ver, é um erro da diretoria. Cara, eu acho que assim, uma coisa que você estava vendo na discussão sobre a chegada do Rogério Ceni era o que essa diretoria de São Paulo espera do Rogério que o Crespo não podia entregar. Então, trouxe o Rogério por quê? Trouxe o Rogério porque ele vai evitar o rebaixamento, vai evitar que o São Paulo brigue pelo rebaixamento. O Crespo conseguiria evitar. Vai fazer o São Paulo brigar por um G9, G8 para ir para a Libertadores? O Crespo conseguiria fazer isso também. Então, assim, não dá para entender o que a diretoria tá esperando do Rogério, que sei lá, gestão de elenco, porque tinha o desgaste do Crespo com os jogadores. O Rogério Ceni teve problema no Cruzeiro, mas daí eu vou tirar a culpa do Rogério, porque o Cruzeiro tá uma bagunça, mas ele já teve um desgaste com os jogadores lá, e teve desgaste no Flamengo, que era um time super encaixado, com baita jogadores bons, sem pressão na torcida, porque estava ganhando tudo, e mesmo assim teve desgaste. Então o Rogério Ceni é uma pessoa difícil de lidar. Talvez o problema agora foi com o Benítez, com a Orejuela ali, com o Crespo, mas pode ser que a chegada do Rogério seja outros jogadores o problema. Então, não sei. Isso é outro ponto, né? Será que também o problema do São Paulo não é a panela que tem lá? Não vou citar nomes, mas os torcedores de São Paulo sabem que existe uma panela de jogadores ali que ajuda a derrubar técnico. O que aconteceu com os últimos técnicos foi um grupinho de jogadores que escolheu o técnico e também derrubou o técnico. Então também o São Paulo tem que olhar para o elenco e talvez eliminar as maçãs podres. Falar, olha, esses caras aqui tumultuam o elenco, esses caras aqui derrubam técnico, melhor já negociar esses malucos para fora. E é uns caras que é uma bomba de troca, né? Tem muito time interessado. Mas eu não acho que, como eu falei, eu acho que é uma cagada para os dois times, porque o Rogério Ceni, eu duvido que ele vai entregar mais do que o Crespo poderia entregar como técnico, se continuasse. E pro Rogério Ceni, eu não vejo ele fazendo um puta trabalho para alavancar o seu nome. Porque o Rogério Ceni tá meio queimado no mercado. Ele começa no Fortaleza como um baita trabalho. A gente começa em São Paulo, só que tem as tretas ali com a diretoria, problemas ali para montar o elenco, ele sai. E nem foi tão mal, é que teve a eliminação fechatória por defesa de justiça e teve mais alguma lá que queimou ele. Mas você pegar os números do Rogério na passagem, não são números ruins. Enfim, daí ele vai muito bem no Fortaleza, ganha tudo, talvez o melhor técnico da história do Fortaleza. E aí ele vai para o Cruzeiro, vai muito mal, volta para Fortaleza, daí vai para o Flamengo, vai mal e estava desempregado. Se ele for mal no São Paulo, eu duvido que ele consiga treinar um grande time do Brasil. Eu acho que talvez ali o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, que hoje estão na Série B, talvez tenha interesse, mas ele não vai pegar mais um Flamengo da vida, um Atlético Mineiro, o próprio São Paulo. Então, assim, eu acho que é um teste que, se ele não for bem no São Paulo, ele vai se queimar ali, vai virar um novo Diniz ali, que vai começar a cair uma segunda categoria de técnicos. E o São Paulo, eu não acho que vai conseguir grandes coisas com o Cacilda, o Rogério Ceni. Eu acho que tinha outros nomes para o São Paulo tentar que seriam mais interessantes que o Rogério, como o próprio técnico do Bragantino ou até mesmo outros técnicos aí que estão indo bem. Bom, como você falou, a gente não sabe se vai ser por que foi contratado. Ao meu ver, como eu já falei, é o conto de fada, porque se for por gestão de elenco, esquece. Realmente, a última passagem dele pelo São Paulo, né, a primeira vez que ele assumiu como técnico no Brasil, ele não foi mal. A saída dele se deu muito por conta da diretoria, que realmente é uma diretoria impossível de lidar, uma diretoria que terminou de quebrar o São Paulo, né, no caso,
E era uma diretoria que prometia coisas que ela não cumpria, né? Assim como todas, mas essa era, por exemplo, vender jogadores que eram importantes, eles falavam, não vamos vender. Ali a pouco chegava 10, proposta de R$ 10 de um time qualquer, os caras vendiam o jogador importante. Então, a saída deles deu muito por falta de palavra da primeira diretoria. E o que eu acredito também que possa ter feito a levada à contratação do Rogério Ceni foi o discurso da atual direção de futebol, que seria o Muricy Ramalho, e que eles falam muito na questão discurso muito pautado na questão do vestir a camisa. Precisamos de pessoas que vistam a camisa de São Paulo. Então, talvez eu acho que essa seja a ideia deles, para trazer um jogador, um ex-jogador, no caso, que durante muito tempo vestiu a camisa de São Paulo, teve muitas glórias, fez parte do período mais vitorioso da equipe. Eu acho que eles estão tentando trazer um pouco dessa mística dos velhos tempos com a ideia do vestir a camisa, de falar que com o Rogério ele vai passar para os jogadores mais jovens, para os mais experientes que estão lá, o que é vestir a camisa do São Paulo, o que significa. O que eu também não sei se ele vai conseguir imprimir como o trabalho de treinador. Como jogador, realmente ele era muito bom. Quando você... Tanto que mesmo com os times ruins que o São Paulo teve no final da carreira dele, uma das coisas que não se reclamava na época era de falta de vontade de vestir a camisa. Você via que eram jogadores ruins, mas que pelo menos brigavam por estar ali. O que a gente parece que não vê muito hoje, né? Você vê São Paulo toca muita bola atrás, precisando de resultado o time não sai, sempre muitos jogos apáticos. E é isso que eu acredito que a diretoria vai tentar mudar com a chegada do Rogério. Agora vamos ver o que vai acontecer com essa mudança, né? Cara, eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar aí de Rogério Ceni em São Paulo. Acho que, já que trouxe o Rogério Ceni, tem que fazer o que falaram que ia fazer com o Crespo, que é dar tempo. Eu acho que, se você pensa em um trabalho a longo prazo, você tem que dar pelo menos 2 temporadas para o cara, uma temporada para adaptar e implantar ideias, e a segunda já para começar a procurar resultado. Lógico, se estiver brigando contra o rebaixamento, tomar goleada, dá para entender interromper antes, porque não está dando certo, mas o Crespo acho que não era o caso. E o Rogério Ceni, por mais que exista a desconfiança da torcida do São Paulo e de toda a mídia, tipo, porque o Rogério Ceni mostrou-se que ele tem boas ideias, mas ele é um cara que tem muito problema em convencer os jogadores e ser um cara de grupo, tem que dar tempo para ele. Então, eu espero que o Rogério Ceni fique pelo menos uma temporada aí no São Paulo, termine a temporada de 2022, se o São Paulo realmente acredita no trabalho dele, porque se demitir antes vai mostrar que era só um tapa-buraco ali, era só para jogar para a torcida, e é isso. Então, vamos ver como é que vai ser. Agora, contra o Ceará, vai ser o interino que vai comandar. Provavelmente o São Paulo vai ganhar, porque Bom, quando manda técnico. aparentemente o Rogério talvez já comande, porque o nome dele já foi publicado no BID. Então... Olha que loucura. Normalmente, quando o interino assume, o técnico foi mandado embora, o jogo seguinte o time vence. Normalmente isso acontece. Então, talvez ganhe aí do Ceará. E, sinceramente, eu acho que o São Paulo ganhar mais 2 jogos já não tem chance de cair. Tem muito time ruim embaixo, cara. É impressionante. Então, acho que é isso. Matheus, o Otávio, considerações finais? Bom, como São Paulino, eu sou um cara de muita fé, né? Então, vamos torcer aí para que esse trabalho dê certo. Eu queria 1 minuto de sossego, mas graças ao São Paulo eu não tenho. E é isso. Vamos torcer muito pelo Rogério. O apoio a gente não, ele sabe que não vai faltar. E é isso. Bom, gente, é isso. Comente quem vai vocês acharam da demissão do Crespo, da chegada do Ceni, se já não tinha uma conversa por fora aí para ter. Não deu nem tempo de ter meme, cara. Quando começou a sair os memes já tava velho, já não servia porque já tinha fechado. Eu lembro que eu voltei do almoço, o Crespo foi mandado embora. Antes de terminar o meu horário de trabalho, o Ceni estava contratado.
muito estranho. Então, comente aí o que vocês acharam da contratação do Ceni e da demissão do Crespo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e falou!